A meta-apologética preocupa-se com questões apologéticas, especialmente em relação às quais o método apologético é o melhor para defender a fé cristã, se é que existe. Estou introduzindo um problema meta-apologético anteriormente ignorado para os apologistas cristãos responderem, se eles puderem responder. Constitui um problema sério, que visa todo o empreendimento apologético. Por que é preciso tanto esforço e conhecimento sofisticado para defender a fé cristã? A probabilidade de que a Bíblia seja a palavra de Deus é inversamente proporcional à quantidade de trabalho que os apologistas cristãos precisam para defendê-la das objeções em contrário. Isto é, quanto mais trabalho sua defesa exigir, menor a probabilidade da Bíblia ser a palavra de Deus, e requer muito trabalho para supor que seja. Considere o grande número de apologistas, estudiosos e livros cristãos que foram publicados por autores como C.S. Lewis, Norman Geisler, William Lane Craig, Richard Swinburne, Alvin Plantinga, Gary Habermas, Peter Van Inwagen, Michael Brown, para citar alguns dos mais dignos de nota. Enquanto alguns desses autores lidam com os mesmos assuntos, a maior parte de seu material é exclusiva deles, para defender ainda mais sua fé. Se adicionarmos seus livros, artigos publicados e referências citadas, teríamos toda uma biblioteca de obras em defesa da fé cristã. Isso é o que uma apologética abrangente requer. A questão importante deixada sem resposta por eles, como sempre, é por que uma defesa requer tantos livros. Por que o cristianismo precisa de tal defesa? O fato de que é preciso muito trabalho para defender o cristianismo é um forte indicador, por si só, de que o Deus cristão não existe, ou ele não se importa se acreditamos. Se Deus tivesse feito um trabalho melhor em revelar sua vontade, não haveria muita coisa para os defensores cristãos, ou apologistas, em compartilhar a mensagem do Evangelho como os evangelistas. Mas como o Deus da Bíblia era de fato incompetente, os apologistas cristãos são forçados a defender sua fé, contra a multidão de objeções levantadas contra ela. É como se Deus desse aos defensores cristãos uma segurança de emprego permanente, enquanto esquecem que há destinos eternos em jogo. Pessoas que, em alguns relatos, sofrerão tormento consciente para sempre por causa disso. Ao lidar com o problema da falta de comunicação divina, os advogados de defesa cristãos buscam apenas que seu cliente divino seja absolvido, independentemente do custo intelectual ou moral. Em vez de enfrentar essa evidência que mostra que seu Deus não é mais do que o produto de pessoas antigas, que não tinham a menor ideia sobre assuntos civilizados, esses apologistas usam um legalista complicado para ofuscar e confundir o júri. Normalmente eles dizem que não podemos saber o que um Deus onisciente está pensando, então não temos o direito de julgá-lo. No entanto, mesmo se este for o caso, não muda nada, milhões de pessoas morreram, porque Deus não revelou corretamente a verdade. Os cristãos ainda dirão que simplesmente não sabemos se Deus fez alguma coisa para ajudar as pessoas que morreram. Mas este é justamente o meu ponto. Se Deus fez alguma coisa para ajudar essas pessoas, então quais são as evidências? Onde elas estão? Pense nisso. Não há nenhuma. Essa objeção é baseada na fé, não na evidência. A mesma coisa que as pessoas razoáveis devem rejeitar se quiserem saber honestamente a verdade. E se Deus realmente quer que acreditemos nele, e que ele nos ama, essa é uma maneira estranha de fazer as coisas. Um Deus onisciente saberia que gerações posteriores de pessoas inteligentes o considerariam culpado de não fazer o que pessoas decentes fariam se pudessem. E como resultado, descrer nele e em seu amor. Os melhores advogados de defesa cristãos são liberais que admitem que há textos na Bíblia que, em grande parte, refletem uma perspectiva antiga, em vez do rígido literalismo dos crentes conservadores. Na visão deles, a revelação de Deus é progressiva, tornando-se melhor à medida que os humanos buscam entender o divino. Em outras palavras, a teologia evolui. Os liberais não chegaram facilmente a essa conclusão. Ao longo dos séculos, eles chegaram a ela enquanto as realidades da vida e os resultados da ciência os obrigavam a aceitá-la. No entanto, essa visão é exatamente o que esperaríamos encontrar se não houvesse verdade em sua teologia.
É o que esperaríamos se não houvesse mente divina por trás da Bíblia ou da Igreja. Se existe um Deus, então sua assim chamada revelação progressiva é indistinguível dele, não revelando absolutamente nada. E como tal, a revelação progressiva deve ser rejeitada como uma hipótese teológica desnecessária, indigna de pensar. Além disso, tal visão de fato prejudica sua teologia, pois leva ao relativismo teológico, já que não havia nenhum ponto na história da Igreja em que qualquer teólogo pudesse dizer que uma teologia final e imutável havia sido alcançada. Assim, a teologia de ontem foi verdadeira para os cristãos do passado, da mesma forma que a teologia atual é verdadeira para outros, e a teologia de amanhã será verdadeira para outros. Então não fale sobre uma verdade teológica imutável. Não fale sobre um padrão absoluto para a verdade teológica. Não existe, nunca tem, nunca terá. Os liberais, portanto, não podem declarar qualquer verdade teológica que seja verdadeira para todos os tempos. Tanto quanto eles podem saber, o resultado final da revelação poderia ser a morte de Deus, a conclusão de que não precisamos de Deus, o que o tornaria efetivamente morto. Até onde os liberais podem saber, o ateísmo pode ser o futuro de sua teologia. A única razão pela qual eles não aceitam o relativismo de sua teologia é que eles percebem a necessidade de acreditar. Eles estão jogando um jogo muito parecido com as pessoas do filme A Vila, do diretor M. Night Shyamalan. Os liberais deveriam simplesmente parar de fingir. Se o Deus deles tivesse revelado a verdade desde o princípio, então esses cristãos usariam isso como prova de que ele existe. Mas como ele não o fez, eles introduziram o conceito de revelação progressiva, que traz seu desejo de acreditar, não importando o custo intelectual. O que eles estão fazendo é justificar seu Deus depois dos fatos, em vez de perguntar diante dos fatos o que eles esperariam de seu Deus se ele amorosamente se comunicasse com os seres humanos. Para se ter uma ideia mais clara do problema criticado aqui, vejamos alguns dados sobre o livro publicado pela editora Wiley Blackwell, que traz ensaios de diversos filósofos em defesa da existência de Deus. Esta é uma obra altamente técnica. Até mesmo leitores com doutorado podem ter dificuldade em acompanhar alguns dos materiais. O argumento de contingência temporal, de Robert Madoll, tem 87 passos e é apresentado inteiramente em lógica simbólica. O capítulo de Craig Sinclair está cheio de diagramas que descrevem modelos cosmológicos complexos. Os capítulos de Collins e Magruz contêm longas sequências de notação probabilística. O capítulo de Alexander Prus é repleto de lógica modal e simbólica. Se Deus realmente existe e quer que nós o conheçamos, então não esperamos que defender sua existência tenha muito trabalho. Que razão Deus teria para tornar as evidências de sua existência acessíveis apenas a acadêmicos profissionais? Se Deus realmente existisse, é inconcebível que ele tornasse sua existência tão difícil de provar que isso não poderia ser feito até o século XXI. E apenas por um punhado seleto de pessoas que alcançaram um nível de realização educacional que supera quase todo o mundo que já viveu. E certamente parece inconcebível que Deus puniria as pessoas com tormento eterno, por entenderem erroneamente as implicações das mais recentes especulações cosmológicas, ou porque elas falharam em aplicar apropriadamente o raciocínio bayesiano a dados históricos pouco conhecidos. O próprio fato de que este livro precisa cavar tão fundo para justificar seu argumento, é de certo modo uma evidência contra a existência de Deus. Detalhes adicionais sobre esse conteúdo estão nos links na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Visite o site e siga a página no Facebook. Um abraço e até a próxima.